E o Cruzeiro, que só faturou 25 milhões de reais com vendas de atletas no ano passado, já embolsou 204 milhões de reais em 6 meses dessa temporada, com uma observação importante. Esse valor inteiro se deve apenas à venda de atletas formados na base. O Kaique é o último a garantir dinheiro, atleta de 23 anos de idade, 82 milhões de reais, transferência para o Como. O Cauã Pratos foi vendido para o Dortmund, atleta de 17 anos, 75 milhões de reais. Batistella, negociado com o Metalist por 31 milhões de reais, além de Robert, 21 anos, atleta que já estava no Copenhagen por empréstimo e ficou em definitivo por 16 milhões de reais. Ainda há a possibilidade de o Cruzeiro vingar ou receber nos próximos dias mais 76 milhões de reais. É que o Nottingham Forest fez proposta pelo goleiro Otávio, que virou titular depois da contusão do Cássio e da má fase de Matheus Cunha. Se a negociação com o Otávio avançar, o Cruzeiro se aproxima de 300 milhões de reais com transferências de atletas. Esse é um dado importante, até porque os clubes brasileiros de ponta têm conseguido faturar bastante com venda de jogadores. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras colocou em caixa 800 milhões de reais e o Cruzeiro, com 25 milhões de reais da temporada passada, extremamente abaixo dos demais. Só é importante observar que o Cruzeiro tem se desfeito de jogadores importantes e promissores da base e contratado jogadores mais veteranos. Isso pode acabar por envelhecer o elenco cruzeirense. Porque agora nós vamos falar de ele, Lautaro Dias, nosso atacante maravilhoso, tá lá emprestado ao Santos até o final do ano, mas tem interesse do Racing, né, Samu? Que esse interesse ficou mais forte? Ô Caramujo, já chegou uma procura ao Cruzeiro por parte do Racing. Realmente o Vojvoda quer muito. Eu até busquei informação no Santos. O Santos ainda disse que não chegou nada. E estava vendo um jornalista que cobre o Santos, Wagner, o sobrenome me fugiu agora, ele falando que o Cuca só pensa em liberar se o Santos contratar um outro. O Santos tem a preferência, mas não sei como que é essa preferência. Chegando uma proposta de compra, ele teria que exercer a compra, né? Mas chegando uma proposta de empréstimo, com opção de compra, é o que a gente tem que aguardar. Mas, de fato, já existiu a procura, uma conversa do Racing com o Cruzeiro. Não sei o que o Cruzeiro vai tentar aí de contrapartida. Muita gente falou sobre o Sousa. Isso aí não tem possibilidade de você... Eu te mando o Lautaro, você me manda o Sousa, mas você vai ter que mandar mais alguns milhões de dólares, né? Então, isso aí, pelo que eu conversei, não vai ser pauta do negócio. Até poderia, né? Mas sabendo que, não, ok, a gente coloca o Sousa e você me manda mais 8, 10 milhões de dólares na história. Mas, de fato, tem essa conversa em andamento, essa negociação, e vamos ver. Talvez o Lautaro deixe o Santos para ir para o Racing. E aí talvez você consiga um empréstimo mais alongado, né? Um ano e meio. Pelo menos para valer a pena para o Cruzeiro, o Santos paga o salário do Lautaro, né? Sim. Pelo menos isso. Então, hoje o Cruzeiro não tem Tem que ver se custo. está pagando, né? Tem isso. Mas hoje o Cruzeiro não tem custo com esse atleta. Então, assim, para valer a pena o Cruzeiro tirá-lo do Santos e passar para o Racing, tem que ser pelo menos um contrato por 6 meses a mais e um ano. E acho que ninguém tá imaginando, assim, que o Lautaro é um jogador que a gente vai reaproveitar aqui no Cruzeiro. Não. Ou que vai conseguir fazer uma grande venda imediata. Até porque esse ano o Lautaro fez apenas um gol. Foi até um gol muito bonito contra o Flamengo. Sim. Mas foi só um gol na temporada. E não é um jogador que a torcida do Santos já trata ele igual a gente tratava aqui. Como Já um cara entenderam. esforçado e tudo mais, mas calma, Lautaro, é só uma bola, né? Já entenderam. Foi bem rápido, inclusive, a torcida do Santos entendeu que é o Lautaro. Tô contigo, Caramujo. Eu acho que tem que ser um empréstimo em que o Racing arque com a totalidade dos salários, porque não faz sentido o Cruzeiro pegar isso agora, já que o Santos arca com o salário dele, e que seja por um período maior, até para que ele jogando, né? E aí a gente fica com aquela expectativa, como tem o treinador tá indicando ali o nome, dá a sensação de que vai oportunizar mais esse atleta. E seria muito importante que o Lautaro conseguisse jogar, se mostrar,
talvez num mercado diferente, né? Vai estar ali no campeonato argentino, possa chamar a atenção dos clubes para que os clubes venham a negociar com o Cruzeiro. Não sei se o Cruzeiro vai conseguir recuperar o investimento, em alguns casos eu acho que você tem que realmente aceitar que você vai ter algum prejuízo, e aí é trabalhar para minimizar esse prejuízo. Para mim, a situação do Lautaro é por aí. É isso. E assim, no final das contas, né, Pedrão, essa coisa de envolver o Sousa na negociação é algo que todo cruzeirense sugeriu, que eu já vi mais uma vez a mensagem, mas até pelo modelo de negócio, né, empréstimo com opção e tudo mais, não dá para fazer. E a gente já conversou em outro momento sobre o Sousa, sobre as outras opções de volantes. A gente tá entrando numa situação meio desesperada, que tipo assim, qualquer volante que o Cruzeiro trouxer, a gente vai ficar feliz, né? Porque de novo voltou aquela... E acho que é perigoso isso, inclusive. Porque de novo voltou aquela sensação de que talvez o Cruzeiro não traga um volante. Sim. Né? Porque o tempo vai passando e nada acontece. O ponto pra mim, Caramujo, nessa questão do Lautaro e o Sousa sendo uma condição, é o que a gente acabou de falar aqui do Flamengo e Cruzeiro, e a gente não pode ser hipócrita. O Lautaro é um jogador que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Existe uma conversa de uma reformulação no Racing, mas ainda assim, olhando até para a idade do Sousa e o que o Sousa representa para o time do Racing, às vezes ele pode ser um cara que dentro dessa reformulação você chama ele e fala, olha, a gente ainda conta com você até como um cara para guiar a rapaziada nova que vai chegar, o líder, né? E ele é um líder desse time. Aí eu vi muita gente uma época falando, mas a torcida pode até querer, galera, em alguns momentos. Mas a gente sabe que a gente quer muita coisa, por exemplo, sobre o Cruzeiro, e lá dentro a opinião é outra. Então, acho que seria muito difícil. Se for acontecer algo com o Sousa, acho que seriam negociações paralelas. O Lautaro, o Cruzeiro, colocando o Lautaro à disposição do Racing, pode ser um facilitador para criar uma melhor relação com o time, e aí isso facilita ali você trocar uma conversa com relação ao interesse do Cruzeiro sobre o Sousa. Falando do Lautaro em específico, eu acho que pode ser um movimento muito interessante para o Cruzeiro. Acho que talvez o Lautaro consiga se encontrar no futebol argentino, por uma questão de característica, sabe? É um jogo do futebol argentino muito mais de trocação, de transição, um jogo mais corrido, que pode favorecer o Lautaro, que é um jogador que tem essas características e tem essa questão, né, da entrega, da disposição, da raça, que o argentino gosta muito. Então acho que seria interessante, mais interessante talvez hoje para o Cruzeiro, o Racing o Lautaro no Racing do que no Santos. Porque o Cuca tá aí... Mas muito interessante. O Samuel até falou, né, assim, o Cuca vai querer que contratem um outro jogador e tal, porque o Lautaro hoje no Chico Santos, da Costa. ele entra de vez em quando. O Santos não conta com o Lautaro. Sim. Então acho que o Racing contaria muito mais. No período do Vojvoda no Santos, o Lautaro jogou mais. Chegou até a ser titular em alguns momentos. Então talvez seria também um fator interessante. E sabe o que mesmo se não vai conseguir nada agora, somente um empréstimo com opção de compra. Se o Lautaro der certo lá, você consegue abater a outra parcela do Rojas. Sim. Pelo menos, se ele estiver fazendo gol lá e muito bem, o Racing vai ter interesse em ficar com o atleta. Alô, Arthurzito, bom dia. Muito bom dia para todo mundo ligado com a gente no 98 Esporte. Seguimos falando de mercado do Cruzeiro e falando primeiramente sobre Lucas Vidalba, o zagueiro do Cruzeiro que tem contrato até o fim do ano. As partes já começando a conversar de fato para uma renovação de contrato. A gente tinha até falado por aqui em maio que o Cruzeiro, quando foi à Argentina jogar contra o Boca Juniors, teve uma reunião ali com o staff do Vidalba e que esse martelo seria batido de fato pelo Arthur Jorge. Ia passar muito pelo aval do treinador se iria renovar ou não com o Lucas Vidalba. Aval dado pelo Arthur Jorge e o Cruzeiro vai sim colocar uma proposta na mesa do zagueiro. O staff do jogador ainda não recebeu uma proposta oficial do Cruzeiro, mas nos próximos dias o clube vai fazer uma proposta para renovar o contrato de Lucas Vidalba. O vínculo atual vai somente até o fim desse ano, zagueiro sendo muito bem avaliado aí pela comissão técnica do Arthur Jorge, agora aparecendo como uma das opções para a lateral esquerda também do Cruzeiro, que segue no mercado buscando um zagueiro que jogue pela esquerda, ou um zagueiro canhoto, buscando também um ponta e um centroavante.
e o nome desse ponta é o de Gabriel Peck. Informação inicial até dos amigos do Central da Toca, o Cruzeiro enviou uma primeira proposta nos últimos dias ao Los Angeles Galaxy, uma proposta na casa dos 8 milhões de dólares, foi negada pelos americanos. A ideia do Galaxy é negociar o Gabriel Peck com valores na casa de 12 milhões de dólares, tá? E o Cruzeiro está disposto a seguir nessa negociação pelo Peck. É um nome em que a diretoria do Cruzeiro confia muito, é um nome muito mapeado aí pela diretoria do Cruzeiro, muito bem avaliado pela diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro quer contratar esse jogador e vai fazer aí os esforços necessários para contratar o Gabriel Peck. Entre o jogador e o clube, as conversas estão andando muito bem, já estão se estendendo por muitos dias. Agora é Cruzeiro e Los Angeles Galaxy. Muito provavelmente o Cruzeiro não deve chegar nestes 12 milhões de dólares, mas um acordo pode ser fechado entre os clubes num valor próximo a esse. O Cruzeiro quer e segue na negociação com o Galaxy por Gabriel Peck. Esse é o nome mais quente na pauta do Cruzeiro nesse momento, que segue na procura de um ponta canhoto. O Gabriel Peck é o principal nome mapeado pelo Arthur Jorge, o principal nome para o Cruzeiro nesse momento. O Vidalba, meu querido Cabidão, renovação com o Vidalba é uma contratação na janela? É um reforço na janela? Fala pra mim. Eu acho que não chega a tanto, CJ. Não, eu acho que não chega a tanto, mas renovar com o Vidalba, um jogador extremamente querido pelo torcedor, internamente também super bem avaliado, seria assim um jogador que iria ajudar bastante o Cruzeiro. O reforço é meio forte, mas seria sim um bom acréscimo aí pro Cruzeiro ao longo das próximas temporadas, CJ. Ele é um bom jogador, né? Ele é um jogador que não quebra, né? Impressionante, ele pode jogar como lateral esquerdo, como zagueiro pelo lado esquerdo. Ele joga bem. Muita gente, inclusive, né, nas andanças aí da vida, CJ, já me perguntaram se eu acreditaria do Vidalba jogando de volante. Pra você ter uma ideia, né? Então, assim, ele é um jogador muito importante ali pro andamento da temporada do Cruzeiro. Agora, os valores, aí é geral aí, os valores do Peck assustam, gente? Assusta. Repete o valor aí, por Não, gentileza. são 12? 12, É acho loucura. que é Loucura. demais, CJ. É? Eu gosto do Peck, acho que ele também. chega e ajudaria, a gente teve essa discussão aqui. Os 10 já acho que é um valor alto, 12 eu também continuo achando ainda mais. A gente falava aqui do Kaique sair por 15. O nível do Kaique e o nível do Peck são diferentes. O Kaique é um jogador de nível de seleção brasileira. Eu até acho que o Cruzeiro poderia... A projeção do Kaique é exato. maior, né? Não, e o momento o atual. momento perfeito, é. O Kaique, acho que até o Cruzeiro poderia ter vendido por mais. Mas pela posição e tudo, tem toda essa questão do valor. Mas 12 milhões de euros, eu acho que talvez você consiga ir no mercado e trazer jogadores um degrau acima do Gabriel Peck. Não como característica de jogo, mas como posição. Quanto que o Cruzeiro pediu no Christian, as informações? Arthur falou 9? Não sei se o time ofereceu 9, o Cruzeiro pediu 12, uma coisa assim, não foi? Foi por aí. Por aí, uma coisa assim. Vocês são jogadores, características bem diferentes, Não mas uma troca. Vocês trocam o Christian pelo Peck? Não. Você que tem um pôster do Christian, Jota? Mas eu acho que é complicado fazer essa comparação. Eu tô falando de diferente, valores, né? não, porque aí eu tô chegando nos valores. Não, tô chegando nos valores, tudo capitão. bem, mas é porque um Você jogador... você pode abrir mão de jogador de 12 e trazer outro de 12. Trazer outra comparação, Mas então, é de porque características só um momento, similar. é porque assim, a questão é que o Christian tá super adaptado ao clube, a gente já sabe o que ele vai entregar, Isso. ele é um português Isso. extremamente Sim. seguro, entendeu? A comparação E que o Cabide tá falando é que isso um é realidade e o outro Claro, Isso claro, mas influencia. isso influencia numa venda, numa É compra. Mas é uma aposta. O Peck seria uma aposta. Então, quem vocês preferiam contratar? Luiz Araújo ou Gabriel Peck? Boa, Que difícil, cara. boa pergunta. Eu prefiro o Luiz Araújo. Eu acho que Luiz Araújo também. O Flamengo Depois de pagou Luiz 9. Araújo. O Flamengo tirou ele da França pagando 9. Eu acho ele mais jogador e é mais barato. Então dá pra buscar opções melhores. Se o Cruzeiro Mas der uma mapeada no a mercado, idade aí talvez não consegue. influencia, não. O Gabriel Peck tá com... Eu acho que ele é 2 anos mais O novo Gabriel que o- Peck, ele 25, tá com né? 25 anos e o Luiz Acho Araújo... que ele tem 27, puxa Não, aí pra Luiz gente. é mais velho, eu acho. Araújo, Luiz ele Araújo tá é mais com... velho. Ele tá com 30 30 anos. anos. Não, é outra coisa, É. gente. 30 anos. Isso aqui tem É, mas peso na hora quando da ele foi negociação. contratado pelo Flamengo, foi em 2023. Então ele estava aí com 27 anos.
2 anos 27 de pra diferença. 28, É, né? 2 Não, anos mas- anos de diferença no momento da você- contratação. você tá com- trazendo um cara no auge físico, dos 25 aos 29 ali, o cara tá no Você auge trazer um físico. cara com 25 anos, gente, é completamente diferente de você trazer um cara com 28, 29. Você ainda tem projeção de mercado com ele. É um jogador interessante, mas eu acho que nós concordamos, talvez um Do pouquinho valor. caro, né? Mas será que é o futebol que está caro? Também. E, né? A gente É. pode olhar o mercado como um todo e analisar. Não é o PEC que é caro. O futebol hoje está caro, as contratações estão caras. E digo mais, hein, gente? Quando você vai negociar com o Cruzeiro, empresários, clubes e jogador sabem que tem bala na agulha. Aqui, com todo E respeito... aí você pode dar uma... ali tem. Vamos pedir, vamos... É ou não é? Você sabe que Tem você muito pode sangrar jogador, o porco. tem muito jogador medíocre. E medíocre de mediano, tá, gente? Não peguem Aham. nessa... De médio. Assim, valendo 6, 7 milhões de euros. Pois é. Tranquilo. Nós estamos falando de números hoje, o futebol estratosférico, Estratosférico. né? O Inclusive- Gerson veio aí por 30, mas você É. pega outros jogadores, notam 6 com 7. Mas você matou a pau agora. O efeito Pedrinho e o efeito Gerson É isso. causam inflação para o Cruzeiro. É isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.